Ai, tecnologias. Vamos recomeçar. Eu salvei. Dessa vez eu aprendi que eu posso salvar as partes. E aí a gente recomeça. Esperar a Viviane entrar novamente. Pronto, entrou. Vou te chamar, Viviane. Agora nós Ou- estamos nos ouvindo. Agora sim, A gente travou e aí o som foi embora. foi embora. Tá, mas aí você E tá aí, com a mãe que te colocava lacinhos naquele. exatamente, né? Aquela coisa bem princesa, né? Então eu cresci nesses dois mundos, vendo o lado princesa e ao mesmo tempo a coisa do trabalho com meu pai. A minha relação com meu pai sempre foi muito boa, a gente sempre foi muito próximo, porque ele me levava muito para passear de moto, a gente ia para cachoeira, que aqui em Friburgo tem muito, né? Minha mãe largava. Enfim, então foi uma infância difícil, mas boa. E aí, quando meu pai resolveu montar a empresa, eu tinha 8 anos, né? Isso já faz tempo, eu tinha 8 anos, e aí eu ajudava, eu gostava muito. Naquilo que eu podia fazer, eu ajudava. Eu cortava as escovas para colocar nas janelas, enfim. E ele me levava muito com ele, me levava muito. Aí estudei na escola particular até o nono ano, hoje, né? E depois eu fui para uma escola pública. Fui fazer o ensino médio numa escola pública e aí bateu uma realidade um pouco complicada. O sonho da engenharia civil ele permanecia, mas eu comecei a perceber que não ia dar muito certo, porque eu nunca fui boa em matemática. E aí a gente começa a dar ouvidos àquilo que as pessoas dizem, né? Ah, igual a sua sobrinha, desse jeito, com essas notas, você não consegue fazer medicina. E era assim comigo. Com essas notas, você não consegue fazer engenharia civil. E eu acreditei nisso. E aí falei, então eu vou fazer arquitetura, que está dentro do negócio de obra, né? Eu vou continuar eu envolvida com essa coisa de obra. E a escola pública tinha mais greve do que aula. Eu nunca fui uma aluna exemplar de me dedicar, eu fazia para passar. Né? Estava sempre ali na média, nunca reprovei, nunca fiquei de recuperação, mas não era uma aluna exemplar. E aí tinha um detalhe importante para fazer o curso de arquitetura, que era a prova de habilidade específica. Tinha que fazer desenho. Esqueci desse detalhe, eu sou péssima de desenho até hoje. Então eu fui fazer a prova e o que, que aconteceu? Reprovada. Não deu certo. Não passei, falei, gente, que desastre. Matemática eu não entendo, desenho eu não entendo, vou fazer o quê? Mas enfim, eu não desisti desse sonho, era uma coisa que eu queria muito. Falei, eu vou tentar a engenharia civil. Isso eu tinha lá meus 17 anos. Terminei o ensino médio com aquela frustração, mas eu falei, não, vamos dar um jeito. Aí eu fui fazer um curso pré-vestibular, um curso muito bom em Friburgo. Eu falei com os meus pais que eu queria muito, eles fizeram de novo um esforço, pagaram, começaram a pagar o curso para mim. E aí, naquela época, eu me senti mais rejeitada ainda. Eu nunca tive uma estima alta, autoestima, né? Isso começou a melhorar de um tempo para cá. E aí eu fui para aquele curso pré-vestibular e quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu não pertenço. Definitivamente eu não pertenço. E foi muito difícil para mim, porque o curso era muito bom e eu estava aprendendo. Eu falei, eu vou conseguir passar nesse vestibular de engenharia civil. Só que eu não suportei permanecer no curso, porque eram pessoas completamente diferentes de mim. Eu era rejeitada, eu ficava sozinha. Uma turma de 60 alunos, tinham 3 pessoas que às vezes vinham falar comigo, porque eu ia estudar de saia. Fazia sol, fazia chuva, fazia frio, eu era evangélica e completamente rejeitada. Parece estranho a gente falar isso naquela época, 1996, mas era uma realidade. Eu era completamente rejeitada e eu comecei a me sentir muito mal. Comecei a me sentir muito triste, apesar de estar estudando, aprendendo e ver que eu teria possibilidades, né, de prestar um bom vestibular, eu não suportei a pressão.
E aí eu falei para os meus pais, eu não quero mais. Eu não vou continuar porque eu estou me sentindo muito mal. E caiu. Caiu? Foi, voltou. Não. Voltou. E aí eu falei, olha, não quero mais. Meus pais, Viviane, eu falei, não quero mais, eu não quero, eu gosto de me sentir bem. Eu sempre tive isso dentro de mim, eu preciso estar feliz. Se eu não estou feliz é porque não me cabe ali. E aí eu abri mão do sonho que eu mais queria por aquela situação. Não tinha engenharia em Friburgo, não tinha arquitetura em Friburgo na época, era tudo no Rio. Então tinha que haver um esforço para eu ter essa conquista. Abri mão, desisti. E aí eu fui fazer análise de sistemas na Estácio. A Estácio tinha acabado de começar em Friburgo, em 96, e eu fui, assim, vou fazer o curso da moda, né? Informática, vou mexer no computador. Pensava eu que eu ia aprender PowerPoint, que ia ser uma beleza. Caio eu na faculdade de paraquedas e começa cálculo 1, cálculo 2, Uhum. matemática, matemática. E eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura! Que loucura! E aí começa a aula de programação e eu falei, isso não vai dar certo, eu não estou entendendo nada, isso não é a minha vida. Eu gosto de papel, eu gosto de máquina de escrever, esse negócio de computador não é para mim. Mas aí fui levando, né? Porque eu queria ter uma formação, que eu lembro que quando eu era criança e saía com a minha mãe, que a gente, naquela época, né, antigamente, as lojas faziam crediário. E aí você preenchia uma ficha. Nome, endereço, profissão, e a minha mãe falava do lar. Eu, com 6, 7 anos, me arrepiava. Eu falava, eu não vou falar isso não. No dia que eu te fazer um crediário. Travou de novo. Oi, foi? Foi. Sai, continua. Foi. Te arrepiar. É. Aí eu falava, eu quando eu crescer, eu não quero dizer que eu sou do lar. Eu quero ter uma profissão. Eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa a mais. Não que eu acho que isso seja ruim, muito pelo contrário. Eu adoro eu cuidar da minha casa, fazer minhas coisas. Sou apaixonada. Amo cuidar de casa. Mas eu achava que eu podia mais. Não entendia nada da vida, mas achava que aquilo ali não estava bom, né? Ser do lar não era uma coisa muito assim animadora. Aí comecei lá o meu curso, enfim. Naquela época eu ia casar, em 96 eu estava já de meu casamento marcado. Surtei o cabeção, falei, eu não vou casar agora não. Esse mundo tem muita coisa. Terminei o noivado, foi uma confusão. A família, as pessoas da igreja diziam, gente, a Viviane é louca. A Viviane é louca. Enfim. E aí chegou de terminar a faculdade, eu falei, eu não vou com da de análise de sistemas e falei, eu vou deixar isso para lá. Eu não vou concluir porque eu não vou ter coragem de sair com esse diploma e falar que eu sou analista de sistemas, mas eu não sou nunca. Aí eu desisti. Tempos depois, aí começou a realizar o sonho da princesa, né? Eu achava que eu estava realizando o sonho da princesa. Aí me casei com 21 anos de idade. Foi, tá indo? Tá indo, né? Devagar. Ah, Aí me casei com 21 anos de idade e aos 23 eu fui mãe. uhum. Então, assim, o sonho da engenharia civil, ele estava guardado, estava adormecido, era uma frustração que eu carregava comigo. Quem me conheceu naquela época sabe, assim, o quanto eu reclamava, o quanto eu ficava triste, o quanto eu senti, porque de alguma forma eu sabia que eu tinha nascido para fazer aquilo ali. Não entendia como ia se encaixar na minha vida, mas era algo que eu queria muito. Aí tive meu filho, que é amigo dos seus filhos, né? Foi por aí que a Tá gente aí, se ó. conheceu. Sou eu. Tá no quarto, tá lá. Eu falei, fica aí quietinho, não me atrapalha, não. Casa fica cada um na sua caverna. Cada um, exatamente, né? Ah, Pois é. Aí, enfim. E eu sempre com vontade de estudar. Queria estudar, eu queria estudar. O tempo passou, quando ele estava com 3 anos, eu falei, eu vou estudar, eu preciso me formar em alguma coisa. Não tinha engenharia civil, não tinha arquitetura. Falei, eu vou fazer comunicação social. E eu era muito tímida. Hoje isso melhorou. Mas imagina eu, né?
vou fazer comunicação social, ser jornalista se eu não abro a boca para conversar com ninguém. Enfim, fui. E aí foi uma faculdade que me despertou muito, porque eu já era mãe, né? Eu já estava beirando aí quase os 30 anos, já tinha uma maturidade um pouquinho diferente. E fui para uma turma de jovens de 18 anos. E aí me deu a sensação assim, gente, eu acho que eu dormi a última década e me jogaram aqui. Falei, meu Deus, como as coisas estão mudadas. O mundo é outro. Onde eu estava esse tempo todo? Eu estava casada e cuidando de filho, né? Eu não tinha uma profissão, eu não trabalhava, a minha vida era aquele mundo ali. Mas dentro de mim tinha uma inquietude. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa diferente. Que aquilo ali não era a minha realidade, que eu não tinha nascido para viver aquela vida. E eu estava triste. Eu estava bem triste com aquilo tudo, mas eu não sabia. Eu buscava saídas, mas eu não sabia onde estava o fio do negócio. Eu não sabia como desenrolar. O tempo foi passando, eu tranquei a faculdade, fiz um ano só, não foi possível continuar. Passou um tempo e aí veio o divórcio, que foi, acho que, o momento mais difícil da minha vida. Porque você olhar e falar, eu não estou feliz, eu não estou bem, isso não está me servindo, esse sapato não me cabe. E aí você ter toda uma pressão de sociedade, de amigos, de família, você não pode fazer isso. Isso foi outro dia, isso foi em 2007, né? Outro dia. Você não pode, é preconceito, é complicado, aí vem o preconceito, você vai ser uma mulher divorciada, com um filho. Eu falava, gente, e aí? Eu Eu vou ouvi encarar essa dor? coisa. 97. 97. Eu Aí ouvi eu as lembro das suas. mesmas coisas. Pois é, você vê a sua prima falando, né? Suas duas primas falaram de 75, e isso se perdura até hoje, né? Você vai se Até divorciar. hoje. Que isso? Eu falei, eu vou. E foi duro, foi dureza, não foi fácil, não. Foi bastante complicado, porque o preconceito, a pressão para que eu continuasse casada. Falei, gente, não dá mais. Só eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o caminho que eu preciso viver, eu não sei qual é, mas tem alguma coisa me esperando aí fora, me chamando, e eu não posso ficar vivendo essa vida. E aí eu me divorciei, sem profissão, sem formação, sem trabalho. Falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer não, mas vai dar tudo certo, né? Coragem. Foi uma fase que os meus pais me ajudaram muito, 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 Aí, muito, eu te muito, perguntar, muito. eles te apoiaram? Sim, num primeiro momento eles ficaram assim, né? Viviane, eu falei, olha, não me contrariem. E o meu pai sabe, decisão, Viviane tomou a decisão, cara, nem discute mais, esquece, tá decidido. Eu demorava, hoje eu tomo decisões mais rápidas, mas assim, quando eu decido, já foi. Não que eu não Ah, possa mudar de ideia, né? Mas eu penso e assumo a minha decisão. Aí eles me ajudaram muito, 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 muito. Meus pais foram assim fabulosos comigo. Foi uma fase muito complicada, muito difícil, de muita dor, de muito sofrimento. Você olhar para o mundo e falar, tá, estou fazendo o que aqui? Me jogaram aqui, me deram essa vida, né, culpando todo mundo como se eu não tivesse responsabilidade. Mas eu resolvi acordar e falar, não, vamos viver uma vida, vamos começar a melhorar isso aí. E aí, nessa época, minha irmã, quando eu me divorciei, minha irmã tinha terminado a faculdade dela. Ela fez engenharia de produção em Resende. E ela decidiu voltar para Friburgo tomar conta da empresa do meu pai. Falou, Viviane, vem junto. Falei, cara, eu não sei, porque assim, eu já tentei trabalhar com meu pai e a gente é tão igual, mas tão igual, mas tão igual, que só dá problema. É choque, atrito o tempo todo. Falei, não, mas de repente você que é mais equilibrada, consegue, né, trazer aquele equilíbrio que a gente precisa. Eu não estava fazendo nada. Eu precisava fazer alguma coisa porque eu tinha um filho pequeno. Aí eu falei, então tá bom, vamos, aceitei o desafio. E naquele primeiro momento ali, eu muito deslocada, eu falava, gente, eu acho que eu tinha que estar em casa limpando a casa, que eu ia estar ganhando mais do que estar parada aqui olhando, né? Não sabia nem o que fazer, apesar de entender da janela, de porta, de gostar do negócio, mas assim, a empresa tinha os funcionários dela, eu não tinha formação em nada, eu caí de novo, falei, gente, estou eu de novo caindo nos lugares, né?
Aí o tempo foi passando, eu falava com a minha irmã, me dá alguma coisa para eu fazer, deixa eu fazer alguma coisa. Ela, isso é complicado. Não por maldade, mas ela tinha acabado de se formar, cheia de ideias, né? Cheia daquela, eu vou fazer, eu vou acontecer, coisa de quem se forma, né? Acha que sabe tudo. Depois ela foi percebendo que valia a pena me dar umas coisas para eu fazer. Aí o tempo foi passando. No começo eu ia só metade do dia, né? Depois eu comecei a ir mais, enfim, fui assumindo as responsabilidades. E aí, nesse meio tempo, eu falei, gente, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade, porque eu sempre quis, e os clientes falavam assim, você é de que área? Eu, área administrativa, porque eu não tinha área. Aí lá dentro você Ah, fica. Na verdade, se cobra, né? Se cobrava isso o tempo todo. muito, 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 muito. Eu me cobro muito em excesso. Estou aprendendo a lidar com isso, mas é bem desastroso. Padrão perfeccionista, eu me cobro muito. Uhum. Aí eu falei, vou estudar, mas não tinha engenharia civil, não tinha arquitetura em Friburgo. Falei, vou fazer administração online, né? Mais fácil, pelo menos vou ter alguma formação. Se alguém vier me perguntar o que eu sou, eu falo que eu sou da administrativo de verdade. Comecei a fazer a faculdade online, ficava em casa de pijama à noite assistindo às aulas, estímulo zero, porque eu não gostava, mas eu falei, eu preciso ter uma formação até para validar melhor a empresa, porque senão que empresa é essa, né? As minhas paranoias. Aí nisso minha irmã engravidou do primeiro filho dela. E aí um belo dia ela chegou e falou assim, olha, tá aqui, puf, é tudo seu. Eu, o quê? Vai cuidar de tudo agora? Eu falei, como assim? Não, você vai cuidar de tudo porque eu não quero me aborrecer. Eu lembro dela falando essa fala. Falei, gente, ficar grávida agora é assim? E aí eu surtei, fiquei enlouquecida. Comecei a ter muito mais trabalho do que eu tinha. E aí eu abri mão da minha vida 100%. Eu tranquei a faculdade, porque já não dava mais tempo. Eu trabalhava de segunda a segunda, virava à noite trabalhando, porque eu tinha que fazer tudo. Empresa familiar, pequena, né? E aquilo ali foi virando assim um problema muito sério para mim, porque eu passei a ficar muito estressada. Um nível de estresse que um dia eu cheguei para ela, o neném já estava grande, o Dani, falei, você volta, ou eu vou matar, alguém não vai demorar. Ela olhou e falou assim, eu vou voltar. Eu falei, eu acho muito bom, porque você já está fora há mais de um ano. Né? Eu tô ficando louca, eu abri mão da minha vida inteira. Aí, travou de novo. Continua. Falando aqui, meu pai tá na live, ele tá dizendo, você é mais explosiva que eu. Na verdade, ele não se conhece, né? Somos os dois extremamente explosivos. É Aí, mesmo. enfim, ele tá dizendo aqui, deixa ele ser igual. A minha irmã tá na live também. Enfim, aí, eu não tô te ouvindo, Simone. Oi. Alguém perguntou aqui, acho que foi. Será que, será que é a minha internet? Oi. Não, esse horário, principalmente sábado, acho que a gente começa a Esse concorrer com horário é todo todo mundo. mundo, né? Bem, vou continuando, vou continuando. É, fo- eu não estou te ouvindo de novo. Porque no final a sua irmã voltou. Como? Sua irmã voltou. Voltou. Aí ela voltou, ela viu realmente que era necessário que ela voltasse. Enfim, aí o tempo foi passando, eu fui me aperfeiçoando, fui entendendo mais da empresa, ocupando melhor o meu espaço. E teve um dia, nessa fase assim, que a minha irmã estava lá com o filhotinho dela, que eu estava sobrecarregada, eu andava muito chateada que eu não conseguia fazer a minha faculdade, que eu não conseguia me formar. E aquela coisa da engenharia civil me enchendo o saco, eu um dia briguei com Deus em casa. Eu falei, quer saber? Eu não quero mais saber dessa porcaria. Eu vou esquecer esse sonho porque isso está acabando com a minha vida. Que de vez em quando eu brigo com Deus, né? Eu falar, desculpa aí, não era essa a intenção, né? E aí A gente de esqueci vez em quando briga com a gente, né? com a E gente. como ele está dentro da gente, a gente briga com ele.
Exatamente. E ainda bem que ele entende. Ele compreende. Ele fala, Sempre, ah, porque louca, é pai. a louca dando ataque de pelanca outra vez. Enfim, Nada, é pai de amor, ele entende. é verdade, é pai de amor, exatamente isso. Aí, quando foi em 2014, de manhã, minha irmã e eu, a gente estava no carro esperando o meu pai para a gente ir para o Rio. A gente ia ter uma reunião com um cliente, que eu nem lembro nem o cliente que foi, mas estávamos indo nós três. Era bem cedinho, ele estava lá dando algumas instruções na fábrica. Enquanto a gente esperava no carro, com as portas abertas, eu me lembro bem da cena, o carro estava com o rádio ligado na Friburgo AM, que meu pai gosta muito. Ele ouvia muito Friburgo AM. Aí tá aquele pessoal lá falando, não, porque agora. Aí comecei a prestar atenção e falei assim, não, porque agora Cândido Mendes vai ter engenharia civil. Ligaram Uhum. todos os alertas. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu não Isso é um sei nada. sinal, é um sinal. Exatamente. Eu sei que eu viajei igual criança, falando, não, eu vou fazer. Eu agora vou ser engenheiro civil, vou fazer essa faculdade. Começava dali algumas semanas, isso era janeiro, o curso começava em meados de fevereiro. Falei, rapaz, eu vou fazer, meu pai, te dou todo o apoio, minha irmã, vai sim. Eu falei, uau, vou fazer engenharia civil. Uma coisa que eu tinha enterrado e de repente renasceu com uma força que nem eu entendi. Nem eu entendi. Aí, né, a gente pensa que o mundo é só pétalas de rosas e esquece dos espinhos. Pois bem, voltei para Friburgo daquela viagem e tal. Falei, eu vou lá na Cândido, vou conversar com o responsável do curso para entender se eu tenho capacidade ou não. Uma pessoa de 34 anos de idade com a cabeça desse nível. Aí eu fui, cheguei lá, conversei com o coordenador, era o professor Edmário, e falei para ele, olha, tem 20 anos que eu terminei o ensino médio, só acha que eu consigo? Consegue. Ele falou, olha, fácil não é. Eu falei, não, eu sei que não é fácil, mas eu estava tão empolgada, Simone, então assim. Ele falou, não, mas se você estudar. Eu falei, não, é porque eu trabalho muito. Naquela época eu já trabalhava muito, muito mesmo. Ele, não, vai ter que haver um esforço da sua parte. Eu falei, ah, então tá bom. Tipo assim, eu estava decidida que eu queria, mas eu queria que alguém me apoiasse, porque na minha vida eu sempre quis ter apoio. Sempre quis Uhum. ser muito independente, mas queria que tivesse retaguarda, alguém Uhum. incentivando. Aí, beleza, voltei para casa, pesquisei um monte de coisa na internet para ver se eu ia ter capacidade, porque eu não era boa na matemática, na física, né? Mas aí falei, ah, eu vou. Fui lá, fiz a redação, quase morri para fazer a redação, né? Achando que eu ia ser reprovada na redação. Enfim, aí admitida, eu estava igual adolescente. Igual adolescente. Fui para a aula inaugural. Gente, o máximo, né? Eu vou fazer engenharia civil, vou ser engenheira civil, meu sonho de criança. Beleza. Quando eu cheguei na primeira aula, de verdade, a aula de matemática básica, foi simples. O professor dando aula, eu comecei. O que eu estou fazendo aqui? Eu não nasci para fazer isso. Aí eu comecei a brigar com Deus de novo. Falei, para quê? Para que o senhor veio reavivar esse sonho? Eu já não tinha desistido dessa porcaria lá atrás, agora eu estou aqui metida num negócio que eu sei que não é para mim. Para que isso? Eu devia estar fazendo psicologia. Eu levo muito mais jeito para psicóloga do que para engenheira civil. Mas que palhaçada é essa? Eu brigando com Deus e o professor falando, equação de segundo grau, fatoração, LMC. E eu, gente, eu não lembro de nada. Isso é só a básica. Imagina quando chegar em cálculo estrutural, vou derrubar tudo. Aí eu falei, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou pegar minha bolsa e eu vou passar na secretaria. Eu irritada, né? O professor falando e eu assim, irada. Vou pegar minha bolsa, eu vou levantar, vou passar na secretaria, pegar meu dinheiro de volta, eu não volto nunca mais nessa faculdade. Meu Nossa, Deus! não, revoltei geral, mas lá Na eu vim primeira aula. na primeira aula, que eu falei, eu sou uma completa idiota, não sei o que eu estou fazendo aqui. Isso não é para mim. Por que que eu venho sonhando isso desde criança? Qual a graça de me fazer agora passar por esse sofrimento? Aí eu fui fazer um movimento de levantar a cadeira, pegar minha bolsa. Aí é que a história fica legal, né? Que eu sinto uma mão aqui em mim e uma voz no ouvido. Senta aí. Aí eu fiquei branca, Olha, igual minha cortina lá atrás. Arrepiei, olha.
Acho que eu devo ter ficado com um zoião desse tamanho, com aquela cara de pânico, e entendi o recado, fiquei quieta. Fiquei quietinha. Olha, que lindo. Aham. Demais, lindo demais. E aí eu falei, caraca, tá bom, entendi o recado, vou ficar aqui. Aí comecei eu. Eu só quero saber como é que isso vai acontecer, né? Porque eu não entendo nada disso. Vai ser o quê? Um milagre? Na hora que eu vier fazer a prova, você vai vir aqui soprar tudo no meu ouvido. A pessoa inquieta, né? Vou aprender por osmose, vai ser brilhante isso. Terminou a aula, eu fui falar com o professor. Falei, ô professor, boa noite, eu me chamo Viviane, eu queria só dizer o seguinte, tem 20 anos que eu não estudo, eu não estou entendendo nada. Ah, mas por que você não perguntou? Eu falei, porque eu não sei nem perguntar. Eu não sei nem perguntar o que eu não estou entendendo, porque o senhor não está entendendo, que eu não estou entendendo. E fica calma. Eu falei, não, não tem como ficar calma. Não tem como. Eu vou ter um ataque de pânico, porque assim, isso é muito difícil. Ele, não, Viviane, vamos com calma, vamos devagar, vai dar tudo certo. E eu pensando, é porque ele é professor de matemática, é fácil falar que vai dar tudo certo. Olha, gente do céu. Aí saiu eu da faculdade, chorando, aos prantos, desesperada, pensando o que eu estava fazendo ali, mas eu tinha entendido o recado. Senta aí, fica calma. Pois bem, entrei no carro, eu chorava, Simone, copiosamente de soluçar. Eu ia para a casa da minha mãe buscar meu filho, eu falei, gente, como é que as pessoas vão olhar para mim? Eu tô com essa cara deste tamanho, os olhos assim, de tanto chorar. E eu chorava, chorava, chorava. Falei, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Eu vou fazer 5 anos de uma faculdade por milagre? Por milagre? Meu sonho de Não. criança, como é que vai ser isso? Né? Aí eu liguei o som do meu carro. Como eu sou cristã, eu tenho lá, eu tenho CD. Até hoje eu tenho CD. Eu tenho Spotify, mas eu tenho CD também. Eu gosto. Aham. Aí eu liguei lá o som, né? Falei, ah, vamos ver que quem canta seus males espantos. E aí a música que veio, né? Aquela primeira, assim, que é uma música evangélica que eu gosto muito, que dizia: quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, não temas. Falei, entendi. Beleza, vamos junto. E aí eu chorava e chorava e chorava. Você entendeu, né? Que ele estava com você. Ele estava comigo. Tamo junto, tamo junto. É isso aí, eu vou com você. E aí eu entendi muito bem, entendi do recado. Só que não foi uma fase fácil da minha vida. Foram 5 anos difíceis. Os últimos 6 meses aí foi, já acabou mesmo, tudo bem. Mas eu pensava em desistir todos os dias, Simone, porque assim, é Não, um mas você curso quer. difícil. Eu acompanhei, porque a gente acompanha a vida uma da outra na rede social, né? Aí de vez Exatamente. em quando eu via você comemorando, primeiro postando que tinha prova, que tinha estudado horrores lá com os cadernos, e depois comemorando que tinha passado. Então, assim, foram pequenas vitórias, né? E você vendo tanto de capacidade que você tinha. Exatamente. Não foi fácil, mas E e aí quem todo disse que tem que ser fácil? exatamente, a gente se ilude, né? E aí foi aí que eu comecei a entender muita coisa que fazia sentido na minha vida. Por que que demorou? Né? Porque eu me formei com 40 anos de idade. E eu, na formatura, eu falei para a turma, olha só, esse negócio de idade, porque eu era mais velha. Aí eu falava, essa coisa de idade tem que servir para alguma coisa. Eu vou ser oradora da turma e não quero ninguém abrindo a boca para discutir o contrário. Porque eu ralei para chegar até aqui. Com 40 anos de idade, esse momento é meu. Todo mundo, não, Viviane, você é a melhor pessoa. E ai de quem pensasse em falar Eu ralei diferente. 5 anos, mas eu sonhei 30, entendeu? Exatamente, vocês chegaram aí. Tudo bem que a minha turma tinha até umas pessoas mais velhas, mas eu era mais velha, né, da turma. Enfim. E aí eu pensava em desistir todo dia. Todo dia eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou mais. Aí eu lembrava da mãozinha, falava, não, eu tenho um compromisso para honrar, né? Não é à toa. Aí nesse meio, aí eu esqueci de contar que quando eu falei que eu ia fazer a faculdade, que eu tinha passado na redação, não sei o que, minha irmã, olha, ela tá aí. Uma cara assim, eu falei, garota, o que que tá acontecendo? Ela, eu tô grávida. Eu falei, olha, o problema é seu, o filho é seu, porque da outra vez que ela ficou grávida, eu tranquei a faculdade.
Falei, o problema é seu, o filho é seu, você se vira, você que trabalha. Eu não vou desistir mais da minha vida por causa de filho seu. Aí ela, tá bom, já me conhece, né? Enfim. Aí veio o Lucas, o primeiro é o Daniel, o segundo é o Lucas. E aí, nesse meio tempo, meus pais se mudaram para São Paulo. Então, minha irmã cheia de filho, porque depois veio outro. Eu não tinha nem terminado a faculdade, veio outro filho. Minha irmã com 3 filhos pequenos, meus pais morando em São Paulo. Eu sozinha. Sozinha não. Eu tinha toda, né, a equipe da empresa, que eu não posso nem pensar em não a Letícia, que é meu braço direito, esquerdo, perna, tudo acabou de entrar. Eu tenho que agradecer a eles, porque assim, eles foram essenciais para que as coisas continuassem acontecendo, porque a minha vida virou uma loucura. E foi Faculdade, exatamente quando a empresa começou a crescer, 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 né? começou a tomar um vulto diferente. Aham. Falei, caraca! E tinha dia que eu falava, gente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada hoje. Eu não faço nada da vida. Gente, eu não faço nada. Eu sou uma pessoa que eu não faço nada. E às vezes eu falo, Viviane, pelo amor de Deus, você É fez muito. uma faculdade de engenharia civil, mãe, dona de casa, empresária, viajava toda hora para o Rio, Uhum. correndo para a aula. Como é que não fez nada? Não, eu não fiz isso, diálogo interno, né? Nossa, você se cobra muito. Muito, Simone, você não tem ideia. Você é do tipo que eu era aos 40 anos. Agora não, né? Eu passei 10 anos, eu fiz uma transformação na minha vida. Mas até os 40 eu era assim. Eu dizia que o dia tinha que ter 72 horas, porque eu não tinha tempo para nada, porque eu tinha que fazer 1 milhão de coisas e vivia me chicoteando. Isso aí. Eu ainda estou nessa fase. Vou melhorando Não, vai devagar. melhorar, vai melhorar. Depois Né? dos Mas 40. assim, eu já passei, né? Ladeira abaixo. A gente começa, não é ladeira abaixo, não. Tô falando assim, a gente começa a ficar mais calmo e mais amoroso com a gente. A gente passa, né? Tem que ser, né? Aí, enfim, terminei a faculdade no ano passado, né? A minha colação foi em março. Foram 5 anos difíceis, mas 5 anos de muito crescimento, de muito aprendizado. Foram, assim, os melhores 5 anos da minha vida. Eu fiz muito curso, eu busquei muito autoconhecimento, melhorar tudo aquilo que eu podia. Ainda assim, achava que eu não fazia nada. E às vezes ainda acho, a gente não faz nada, vamos acelerar, vamos acelerar, né? E eu vivo essa vida assim, buscando caminhos de melhoria, de me tornar uma pessoa melhor. Melhor. Eu fiz a engenharia civil não com a intenção de exercer a engenharia civil por si própria, né, de sair por aí construindo coisas, não. Foi uma faculdade feita para complementar o meu trabalho, para me dar mais autoridade, para abrir os horizontes, perceber as coisas de uma forma diferente. Nesse aspecto tem sido muito bom. Mas eu me sinto, às vezes eu brinco até com o pessoal lá na empresa, né, que nós somos alguns engenheiros já formados, eu falo, gente, olha só, deixa eu dizer para vocês, eu sou engenheira Nutella, eu devia ter feito psicologia, direito, então assim, vocês que lutem para calcular qualquer coisa, não contem comigo, né? Mas é uma paixão que eu tenho e uma felicidade muito grande você conseguir realizar um sonho. Um sonho. Eu realizei vários na minha vida, ainda tem muita coisa para fazer, mas assim, perceber essa trajetória e valorizar, né, cada dia da minha vida que permitiu que eu chegasse onde eu cheguei e na hora que eu cheguei, isso não tem preço. Quando eu consigo parar para pensar, eu fico assim, né? Meu Deus, uau, né? Ah, tem histórias mais brilhantes? É lógico que tem, que bom. Mas Mas essa é a assim, eu vivi sua. a minha, E exatamente, né? Eu essa é a vivi a minha sua. história, né? E hoje lá com meu pai, minha irmã e eu, né? A gente fez 30 anos, 33 anos no mês passado, a gente contou a nossa história, né? Um pouquinho dessa trajetória. É uma história que eu me orgulho muito, porque eu faço parte dela desde sempre, né? E assim, carregar comigo os valores dos meus pais, o quanto minha mãe me ensinou, o quanto meu pai me ensinou. É uma história assim que eu tenho muito orgulho. Tem, né? Muito orgulho. Muita É, coisa. eu vejo assim, a Viviane deu um salto Sim, nos últimos anos, né? E vejo a sim, alegria que você tem quando você mostra que, né, que está numa exposição de altíssimo nível, que sim.
Você já fez viagem internacional, né? Já, todas as viagens internacionais que eu fiz até hoje foi por causa da empresa, Para né? aperfeiçoamento, Exatamente, materiais, né? exatamente. Até uma viagem que eu fiz para Disney, eu fui para estudar. Era um sonho de Uhum. criança que eu falei, eu vou estudar, mas eu vou me matar nessas montanhas russas e não tô nem aí, né? Enfim, mas assim, eu nunca fiz uma viagem internacional de férias. Foi sempre para estudar. Lógico que a gente passeia, né? Mas assim, muitas feiras, visitando os fornecedores, isso vai ampliando muitos horizontes. E de repente você olha para a sua vida e fala, caramba, eu estou realmente no lugar certo, na hora certa, não estou atrasada, não estou adiantada. Essa é a minha É o história. seu tempo. É. Exatamente, né? E que Você bom que respeitou. dessa É. forma. E você Exatamente. sabe que assim, você falou que você viaja, né, a trabalho e aproveita para passear. Eu, Claro. eu fiz uma viagem que foi férias. Eu tirei férias, eu falo que eu tirei férias de tudo. Eu fiquei Uhum. 26 dias fora, sozinha, com a mochila Olha, nas costas. E que beleza. eu descobri um monte de coisas. Isso tem 6 anos, foi em 2014. Primeiro que eu não era insubstituível, segundo que filho não morria se eu ficasse fora. Isso. E eu achava que eu tinha que estar ali o tempo todo. Foi maravilhoso. Mas depois as pessoas me veem viajando, mas nunca é só viagem. Eu tiro férias num mês que eu já me inscrevi para um curso, faço um Uhum. curso de 15 dias e passeio mais uns dias. Sempre Aham. no meu mês de férias. Então, assim, as férias nunca são férias, né? Eu É, mas aproveito. acaba sendo maravilhoso, né? Você Não, agregar conhecimento e passear, gente. Isso não, é e assim, fabuloso. eu sou inquieta intelectualmente. Então, assim, aprender um negócio e aprender qualquer coisa. Assim, eu já fiz curso de tanta coisa que eu já nem sei mais. Até tarô eu já fiz. Eu invento coisas. Agora eu estou fazendo um monte de curso online, porque eu estou de Ah, férias. curso online agora tá uma beleza, né? Aparece, e isso é bacana, eu me inscrevo. Tem hora que as aulas se encontram, ainda bem que fica gravado para assistir depois. Também tô passando por isso um pouco. Mas assim, essa inquietude que eu percebo em várias mulheres essa inquietude que tira a gente das zonas de conforto, né? Exatamente, que é aquilo que eu falei, né? Até anotei aqui, ó. É na hora que a gente sai, né, dessa zona de conforto, as melhores ideias nos alcançam. É E é isso. impressionante. É impressionante. No tempo que eu fiquei pensando assim, tá, tô aqui nesse mundo, me separei e vivi um marasmo, gente, não tinha ideia para fazer nada. E agora, quando a gente se coloca em movimento que a gente quer, surge ideia de todo lado, ideia louca, ideia sensata, ideia aplicável, ideia que não é aplicável, mas vem vindo um monte de coisa e isso é Né? bom demais. Isso é bom É. demais, Eu sempre né? digo, rompe, faz um movimento, Isso dá um aí, passo. isso Quando aí. eu vejo alguém muito parado, muito duvidoso, assim, não fica na dúvida, não. Dá um Isso passo. aí. Pode ser que tropece, mas o Exatamente, tropeço né? faz parte da caminhada, né? Exatamente. Isso aí. E a gente, às Eu vezes, quando rompe, dá o primeiro passo, parece que abre uma estrada, assim, as exatamente, coisas né? fluem, né? A gente não pode nunca deixar de sonhar, de Limitar, acreditar, se né? Ficar naquela limitar. caixinha. Olha, você nasceu aqui, você agora faz parte dessa caixinha e aqui você fica quietinha, porque lá fora é perigoso. Não, Não, sai, vai ver se der errado, volta. Né? A gente volta. tem que realmente experimentar, não perder nossos valores, nossas essências, mas a Isso. gente não pode ficar com medo de ir. Eu aprendi isso, aos trancos e barrancos das minhas experiências, e hoje eu fico assim, tô curiosa com aquilo ali, eu vou dar uma mexida. Me falaram que não é bom, mas deixa eu ver como é que funciona. Se eu não gostar, para mim não serviu e não tem problema, né? Mas pelo menos eu posso dizer, olha, eu não gostei, para mim não funcionou, mas para você pode ser que dê certo. Somos diferentes, né? O Eudes já concluiu o ensino médio. Sim, ele agora, gente, é até engraçado, né? Vou O que ele falar. está fazendo? Eu não sei o que Meu ele filho fez. está na faculdade. Meu filho está na faculdade, gente. Que Aham. loucura.
isso não fazia muito parte, né, do meu pensamento de vida, apesar de amar ser mãe, era um sonho que eu tinha, mas assim, cresceu, né? São Cresce. 18 É, anos. cresce. E aí você fala, caramba, não, eu não tenho cara de mãe de um menino de 18 anos, mas ele está na faculdade, está fazendo comunicação social. Que bacana! Exato. Vamos ver o que que vai dar, porque aí logo vê essa pandemia, agora é aula só online, né? Tá em casa É, mas direto, estão mas todos vamos assim, esperar. e isso vai passar. Vai. E eu sei que é uma faculdade muito boa, porque eu fiz um ano e ela fez assim, ó, me abriu, né, a mente, o horizonte para que o mundo é tão diferente do que eu imaginava, enfim. Era uma das minhas 4 coisas. Era uma das minhas 4 opções. É, eu passei por 4, né? Concluí uma só, mas até o fato de ter feito essas outras 3 anteriores foram úteis, porque quando eu fui fazer engenharia civil, naquele primeiro período de sufoco, de não estar me entendendo, eu peguei todo o meu histórico passado e eu consegui isenção de 6 matérias. Então, os 2 Ah, primeiros períodos para mim ficaram mais leves, eu consegui dar uma respirada, me adequar àquele novo momento. Então, tudo na vida é válido, tudo, né? Tudo é tudo. válido, tudo A é gente válido. não entende, a gente não entende na hora. Exatamente. Lá na frente que a gente entende. Aí a gente fala, ah, foi por isso, E eu né? me identifiquei muito com você. Sua história parece muito com a minha. Ah, que legal, Eu que só legal. tive, eu só tive mais assim, a minha mãe, diferente talvez da sua, exigia muito que eu estudasse e fosse autônoma e independente. E isso desde criança. Então, assim, a única saída que existe aqui em casa, porque a gente não tinha dinheiro, né? E, Uhum. assim, é estudo e trabalho, estudo e trabalho, estudo e trabalho, e mulher tem que ser independente. Então, eu ouvi muito isso. Isso foi cobrado. E eu acho que foi bom, Foi porque, bom, com né? certeza. Eu não ouvi. A minha família Eu não é não tive um assim. momento princesinha, não, porque minha mãe nem tinha tempo, porque minha mãe trabalhava muito. Então, assim, É, e a tua mãe tinha 4 filhos também, né? Não tem e eu, a como. mais velha, eu na verdade virei mãe de um monte, né? Enfim. Mas a luta, a dificuldade, a incerteza, eu até hoje acho que foi Papai do Céu que enfiou um raio na minha cabeça aos 17 anos para eu escolher direito. Porque eu pensava em fazer psicologia, comunicação social, pedagogia ou direito, eram os 4. Entendi. E aí, do nada, assim, eu ficava numa dúvida tremenda, do nada, na hora de fazer as inscrições, falei, Uhum. ah, é direito. Saí Direito. marcando. E foi, né? Mas porque minha mãe virou para mim e falou assim: filho de pobre tem que fazer alguma coisa que logo depois ganhe dinheiro. Você não fica com essas histórias de profissão que você vai ter que ficar anos até se colocar, não. Você é estudiosa, você vai fazer, que tem um monte de concurso para você fazer. E eu fui. Mas, enfim, a gente às vezes não entende, né? E Exatamente. aí, hoje eu sou Entendo. extremamente feliz. Acho que tenho muito mais do que um dia pude imaginar, né? Uhum. Tanto emocionalmente quanto materialmente. E vem dessa estabilidade que eu me dei. Uhum. Isso é muito bacana quando a gente conquista as coisas Ah, e vê que tem uma razão para tudo, né? E, e que exatamente. tem a presença dele. Porque eu sei que você é religiosa, eu não tenho perguntado muito sobre isso, mas eu sei que a religiosidade tem um papel importante na sua vida. Sim, E sim. foi por isso Não, que ele não falou no contigo, né? quadrado. Não no quadrado, né? Eu vivi um tempo no quadrado, depois eu falei, ah, esse quadrado está me apertando, deixa eu entender como é que isso funciona. E assim, eu não abri mão da minha fé, daquilo que eu Uhum. aprendi, mas também não fui assim, ah, é, tá bom, não vou questionar. Até hoje eu questiono, falo, não, eu acho que isso não faz sentido, né? É, Porque o mundo é amplo demais para ser uma caixinha limitada. Então eu vou questionando e recentemente eu tive uma crise existencial esse ano, agora em março. Na verdade começou no ano passado, acho que excesso de trabalho. E eu falei assim, gente, eu acho que eu vou dar uma de louca. Eu vou chutar o pau de todas as barracas que eu encontrar na minha frente. E vou surtar. E eu vou sair da empresa, eu vou, sei lá, fazer o quê?
e vou mudar de religião, né? Vou mudar de crença, vou abandonar isso tudo porque isso tudo tá me fazendo mal. E aí Deus deve ter olhado e falado assim, gente, de novo, essa louca. Dando ataque mais uma vez, eu não aguento. Alguém para essa menina. Vamos administrar. Aí eu fui fazer um curso no Rio em março, que era para eu ter feito ano passado, e eu fiquei muito chateada, que eu paguei e não me botaram na turma. E quando eu falei, cadê? Semana que vem, não, querida, você não está na turma. Eu falei, como não estou na turma? Se eu me organizei para fazer e eu toda organizada com as minhas coisas, deu uma surtada, né? Eu falei, como não? Eu não posso fazer esse curso em setembro, tem que ser agora, julho e agosto, minha agenda está perfeita. Não, não tem, querida, só a partir de setembro. Eu falei, não, você não está entendendo. Aí eu bati boca com a menina, ela falou, você quer desistir? Eu falei, não, eu sabia que eu precisava daquele treinamento, daquele curso, não sabia nem por quê. Aí aconteceu agora em março, uma semana antes de fechar tudo. E aí eu fui fazer, e eu falei assim, eu vou desistir da vida, vou fazer esse curso, e eu vou chegar na empresa e vou falar, eu tô indo embora, vai fazer o que? Não sei. E também agora eu não sou mais cristã, vou virar, sei lá, qualquer outra coisa. Eu estava muito revoltada. E aí, conversando com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, um amigo, não sei nem se ele tá por aí, o, o Edson, virou um amigo querido. Sabe quando a pessoa chega e te dá um soco no estômago? Sem querer, mas tipo assim, que dá aquele reviravolta e você fala, desculpa, que vergonha que eu passei. Era só olhar de uma forma diferente. Eu não queria chutar o pau de todas as barracas. Eu precisava me organizar internamente, que eu estava completamente desalinhada, né? Fora de mim por completo. Eu falei, gente, essa é a minha vida. Essa é a minha vida. A minha colcha de retalhos, ela vem sendo costurada de forma perfeita. E aí agora eu vou dar uma de louca e chutar tudo pro alto como se fosse assim? Não, não, vamos reorganizar. Ele me fez entender que a fé que eu tenho é a melhor fé para mim, que o meu trabalho é o melhor trabalho, que eu preciso olhar as coisas com um olhar adequado. Eu saí de lá radiante, feliz da vez, falei, gente, me encontrei de novo, porque eu estava por aí, perdida, puxei de novo, volta para a terra, né? Volta para a terra. De vez em quando isso acontece comigo, né? Mas enfim. E aí eu falei, caramba, ainda bem que eu fui fazer esse treinamento só agora, né? Porque se eu entrasse na pandemia do jeito que eu estava, eu não sei não. Eu não sei o que tinha acontecido comigo, não. Talvez eu não conseguisse sobreviver assim, bem. Talvez eu tivesse entrado numa depressão profunda, eu sei lá o que foi. Mas aí eu entendi por que eu não fiz no passado e por que eu fiz uma semana antes de começar a quarentena, né? Porque eu precisava me equilibrar naquele momento ali para não surtar. E isso fez toda a diferença, está fazendo. Porque não é fácil você ter uma empresa e de repente você vê tudo fechado. Você fala, tá, como é que eu faço com as minhas janelas? Né? O que que eu faço? Eu não ia te perguntar sobre isso, mas já consegue voltar ao normal? Não, né? A gente já voltou, a gente ficou 2 semanas só fechados, né? Foi até um tempo muito curto. Como a gente faz parte do setor da construção civil, a gente teve, né, autorização, as indústrias relacionadas a esse segmento, elas tiveram liberação para Para funcionar, continuar. exatamente. Só que assim, tudo deu uma travada, né? Os clientes falaram, eu não quero ver vocês. As janelas prontas e clientes dizendo, não, não quero ver vocês. Não, não tenho o menor interesse em encontrá-los nem tão cedo. E a gente puxa a vida, né? Mas é claro, a pessoa está com medo de ser contaminada, você vai mandar 5, 6 funcionários invadir a casa dela para botar a janela. Isso aconteceu com vários. Aí depois, como a gente trabalha muito no Rio, né, vieram os decretos, aí os síndicos proibiram. Então, assim, a gente ficou trabalhando mais internamente, aproveitando para implementar uma série de mudanças, coisas que a gente já queria ter feito e não dava tempo. E aí, devagarinho agora, os clientes estão liberando, as obras estão voltando, né? As pessoas estão vendo que a vida precisa seguir. É, precisa seguir, com todos os cuidados, mas precisa seguir. Exatamente, precisa seguir, né? Então, aí a coisa tá retomando, mas no primeiro momento foi assustador. Eu falei, agora, o que eu vou fazer? Né? Os funcionários, todo mundo assim com medo, um monte de gente sendo mandada embora. E a gente falou, não é isso que a gente quer fazer, a gente quer preservar a vida
no sentido mais amplo da palavra, né? Não só do Uhum. trabalho, mas a integridade de vocês, a gente vai juntar isso tudo. Vamos junto, vamos junto. E aí esse treinamento que eu passei me ajudou muito a ter, inclusive, essa força para passar para eles. Porque estava todo mundo preocupadíssimo, né? O que que ia ser? Né? Mas Eu estamos acho que a gente vai passar por uma fase aí complicada, ainda um sim, pouquinho, né? vai levar tempo, né? Vai levar Mas tempo, mas a gente vai mudar algumas coisas e vai seguir, gente. A humanidade sempre segue. isso aí. Né? Quanta coisa esse mundo já passou e o mundo está aí, o mundo é mundo, né? Então, Não adianta, é, eu não sei se eu pirei no início da pandemia, mas porque eu tive medo de morrer. Eu já até contei isso num vídeo. me lembro. E precisei de remédio de novo para me reequilibrar. Porque eu não conseguia pensar, assim, ver de uma forma positiva de jeito nenhum o que estava acontecendo. Mas Uhum. por medo, né? E o medo trava a gente. Eu Sim, hoje olho com tanta preocupação, mas ao mesmo tempo com esperança de que disso tudo a gente vai sempre tirar alguma coisa melhor. Eu sempre fui ex- muito assim, né? Tudo exatamente, tem uma razão para estar acontecendo. exatamente, exatamente. E assim, até no meu surto de vou morrer, vou deixar meus filhos, eu aprendi uma coisa, que eu preciso ensinar essas pessoinhas a viverem sem mim. Não é? Sempre Então, tem assim, um eu ensinamento. mudei o esquema, já estão aprendendo coisas que não sabiam fazer. É o absurdo do absurdo, mas não sabiam botar uma máquina de lavar para funcionar. Falar nisso, consertou? Consertei! Ontem, de segunda até ontem. De ontem Ai, para meu hoje eu tô Deus, lavando roupa sem tá parar. assim, né? Tá até o teto. Você olha, multiplica a coisa. A filho. Meu Deus, mas ó, descobri quanto é fundamental a máquina de lavar. Que eu nunca tinha passado por isso. Já tinha passado com freezer, que Ah, também mas é foi outro você troço que assim, você sobrevive. perde o que está dentro. Exatamente, mas você Mas a sobrevive. máquina de lavar, eu surtei. Eu falei, meu Deus, eu não vou poder ficar. E eu ligava para todos ocupados. Eu falei assim, gente, tá todo mundo com máquina quebrada, geladeira quebrada. Eu acho que foi assim uma pandemia de máquina quebrada nesses últimos dias. Eu não sei se as pessoas não estão podendo comprar com facilidade, a entrega está demorando demais também, porque às vezes quebra, a pessoa substitui o eletrodoméstico. Não, eles estão com uma demanda para consertar coisas. Porque a gente está lavando a roupa, muito mais roupa nesse ano. Se você vai na esquina, você chega, Tem que a roupa não serve tirar. mais, né? Ah, eu É, vou deixar essa calça aqui, vou usar amanhã de novo. Não pode. Se você não. vai 2 vezes na rua, são 2 roupas que. Então, assim, a demanda da máquina de lavar acabou aumentando. Ai, adorei conversar com você. Adorei saber que o Eude está fazendo Comunicação comunicação. social. Isso aí. O meu mais velho já parou duas. Ó, aí eu falei com ele também, não tem Não sabe problema, o que que quer, não. não tem problema. Se não estiver feliz, busca outro rumo, né? Aí Tem que tenho ficar dois fazendo Enem de novo, né? Tem um fazendo Enem pela primeira vez e ele fazendo Enem de novo, nossa. Mas aí nesse esquema acha. de pandemia, né? Com aula online. Aí eu fico assim, vocês estão estudando? Ó, que vai ter Enem. Não, mãe, vão cancelar o Enem, não vai ter Enem. Vai ter Enem. Que delícia. Mas aí também é outra coisa, né? Eles vão passar pelo que tiverem que passar. Exatamente. Às vezes eu fico tão ansiosa, querendo que o Eude faça as coisas que eu acho que tem que fazer, aí eu falo, Viviane, sossega, olha a Calma. sua história. Que moral você tem para querer alguma coisa? A sua história é muito legal. Seu filho vai viver a história dele. Lógico que a gente tem que dar umas apertadas, né? Acorda para a vida, porque senão, Senão fica lá parado, né? né? E não pode. Fica Não lá. pode. Fica lá. Tá Mas lá. aqui em casa já é diferente, porque como eles sabem que eu sou aquela aluna que sempre estudou 24 horas por dia, que tirava nota alta, não sei o quê, quando eu começo a cobrar, tipo assim, eu não sou você. Não, não me iguala a você. Se você é tarada por livro, eu não sou. Eu já falo, ó, meu filho, eu nunca fui da melhor nota, mas eu nunca fiquei parada, né? Isso. Estava sempre Estava buscando sempre alguma em coisa busca. pra fazer.
Então é diferente você ficar ali vendo, né? Agora a É, nuvem é um coração, é um urso, nada disso. Vamos fazer alguma coisa que na hora certa tudo flui, né? flui, flui. É. Adorei conversar com você. Também. Muito legal, muito bom. Muito obrigada pelo seu Eu que relato. agradeço. Imagina, eu que Fico agradeço. Um feliz prazer. porque cada uma que passa por aqui tem uma história diferente, é uma história de luta, é uma história de dificuldade e de Aí, superação. exatamente. Cada uma com a sua, Com né? a Cada sua, uma com a é. sua. Cada uma Exato. com o seu aprendizado. Isso aí. E E é no bom que final de tudo isso eu conto a minha história. Ai, meu Deus. estamos assim de plateia esperando ansiosas. No final de tudo eu vou contar. Já não, já até marquei o dia lá. É porque Ótimo. Eu eu, vou assistir ao vivo. eu tô com. Não, a minha sobrinha falou assim: Dinda, faz o seguinte: você marca um horário que você já faz para as pessoas, coloca, faz ao vivo e deixa as pessoas irem te perguntando nos comentários e você vai respondendo. Eu falei assim: meu Deus, mas eu não vou dar conta de, de anotar as perguntas, não. Mas enfim, eu vou fazer isso. Já até Ai, que falei, bom. não é justo, né, Não, não é justo. que eu tenha colocado essas pessoas tão especiais para contarem as suas histórias e eu não vá contar as minhas e elas não são fáceis. Pois é, eu imagino. Mas a Não gente são fáceis. enfim, muito bom. Obrigada, tá? Imagina, Simone, eu que Bom agradeço. final de sábado. Pra você também, e bom domingo. Beijo. Um beijo. Gratidão. Gratidão. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.